Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, eu sou engenheiro agrônomo. Eu formei em agronomia na Universidade Estadual de Maringá no ano de 2012. Tá? Aí fiz o meu mestrado em energia na agricultura na Unesp de Botucatu. Defendi o mestrado em 2016. Tá? E atualmente eu sou professor na Faculdade Unilago, lá em São José do Rio Preto. Tá? Já quero deixar aqui meu agradecimento a Associação de Engenheiros Agrônomos de São José do Rio Preto pelo convite aí a participar desse ciclo de palestras que eles estão organizando. Tá? E hoje eu estou aqui com vocês. A gente vai bater um papo sobre manejo de irrigação. Tá? Quanto e quando eu devo irrigar? A gente vai ver aqui algumas coisas sobre o manejo de irrigação. Vou passar algumas dicas para vocês e algumas técnicas aí que tem disponível aí para a gente fazer melhor o nosso manejo de irrigação, tá? Então vamos lá. A água, gente. A água, a gente sabe aí que hoje não, né? Sempre foi um fator limitante para o desenvolvimento agrícola, tá? Então, o excesso ou falta de água vai ser totalmente limitante para o nosso desenvolvimento agrícola, tá? Tanto o excesso quanto a falta é prejudicial. Os dois extremos são prejudiciais, tá? E essa falta ou excesso afeta o crescimento, a sanidade e a produção das nossas plantas, tá? O manejo da irrigação. O manejo da irrigação. Para fazer manejo da irrigação, eu devo considerar aspectos sociais e ecológicos da região, tá? Por que aspectos sociais? Eu tenho que saber a mão de obra disponível que eu tenho para fazer o manejo. E os aspectos ecológicos da região, tenho que saber o clima da região, tipo de solo que eu tenho ali. E com o manejo eu viso o que? Maximizar a produtividade e a eficiência no uso da água que eu tenho disponível para minha irrigação. E também o que? Minimizar meus custos. Fazendo o manejo da irrigação, eu viso minimizar custos com irrigação. Tá? O conceito de manejo da irrigação, ele pressupõe o que? O uso criterioso do recurso hídrico disponível. Tá? Eu viso o que? Maximizar a produtividade econômica das culturas com eficiência no uso da água, eficiência no uso da energia, eficiência no uso dos fertilizantes e de qualquer outro insumo que eu possa ter empregado na minha produção agrícola. O manejo da irrigação, eu viso o que? Melhorar e manter o que? As minhas condições de umidade do solo, a fitossanidade das minhas plantas e as características físicas, químicas e biológicas do solo. E esses três fatores aqui, ó, quando eu estou visando que melhorar ou manter esses três fatores, eu tenho que condições favoráveis para o bom desenvolvimento da minha cultura irrigada. Alguns parâmetros que eu devo considerar para fazer manejo da irrigação. O tipo de sistema de irrigação que eu estou utilizando, o que é? É uma irrigação por aspersão, é uma irrigação localizada por gotejamento ou por microaspersão, é uma irrigação do tipo pivô central. Qual que é o tipo do sistema que eu estou trabalhando? Quanto é automatizado esse meu sistema? Ele é 100% automatizado ou ele depende de algum tipo de mão de obra ainda lá, monitorando essa irrigação? Vai ter reuso de água no final da parcela? No caso aí de irrigação por sulcos, vai ter reuso da água? Eu necessito de sistematização para fazer o manejo dessa minha irrigação? A medição da vazão. Eu tenho que medir a vazão, eu tenho que saber quanto de água que eu estou mandando para essa minha irrigação. A disponibilidade de água e de mão de obra. Quanto eu tenho disponível de água? A minha água ela é disponível
à vontade, eu estou fazendo bombeamento de um rio, ou é de um poço, que eu tenho limite de água disponível. E a mão de obra que eu tenho disponível na região. Por quê? Dependendo da minha mão de obra, eu vou poder fazer um sistema bastante automatizado, com alta tecnologia, ou, dependendo da mão de obra, vou ter que utilizar um sistema mais simples. Então, eu tenho que saber a mão de obra que eu tenho disponível. E se eu tenho mão de obra disponível para trabalhar com irrigação. E além desses fatores que eu citei ali, eu tenho que saber quando eu vou irrigar, quanto eu devo irrigar, certo? Se a minha irrigação ela está uniforme, se eu tenho uniformidade de aplicação, se ela está sendo eficiente e os benefícios que ela está trazendo para mim. Ela realmente está sendo benéfica, essa minha irrigação? E eu tenho que saber o que? Para fazer manejo, que as plantas elas são diferentes entre si, né? As plantas respondem de maneira diferente. Quanto à tolerância, tem plantas que toleram mais períodos secos, tem plantas que não toleram tanto os períodos secos. Os limites máximos de tensão de água no solo, as plantas vão responder de maneira diferente a isso daqui. As respostas aos níveis de umidade no solo, tá? Então tem planta que responde mais rápido, tem planta que responde mais lentamente à umidade no solo. Vamos classificar agora a nossa irrigação quanto à sua necessidade. Quando eu preciso de uma irrigação total, quando eu estou trabalhando com irrigação total, toda a água necessária para atender a evapotranspiração das plantas, ela é proveniente da irrigação. Quando eu tenho irrigação suplementar, a água necessária para atender a evapotranspiração, ela é proveniente em parte da irrigação e em partes ela é da precipitação, ela é da chuva. Estratégias agora para a gente fazer o manejo. Irrigação plena. Na irrigação plena, 100% da evapotranspiração da cultura ela é praticada com irrigação total ou suplementar. Tá? Então ela pode ser 100% da evapotranspiração da cultura, pode vir 100% de irrigação, ou parte da irrigação e parte da chuva. Irrigação com déficit. Eu atendo somente uma fração da evapotranspiração. E essa fração da evapotranspiração que eu estou fazendo suplementação, ela pode ser praticada 100% com irrigação ou parte irrigação e parte da chuva. Irrigação de salvação. O objetivo dela é irrigar apenas por um período relativamente curto ou num estágio de grande necessidade do cultivo, tá? Então é só, eu faço ali, estou fazendo o mínimo que a planta precisa, só para manter ela viva, apenas. Agora técnicas para a gente fazer o controle da nossa irrigação. Vamos ver uma técnica aqui que ela é assim, é bem simples de ser utilizada. Eu acho que assim ela é uma das mais simples que tem e ela é fácil de trabalhar com ela também. Eu vou fazer o que? Monitorar a água no solo. Como que eu vou fazer esse monitoramento? Através do que? Monitorando o potencial mátrico, utilizando tensiômetros. O que é um tensiômetro? O tensiômetro é esse dispositivo aqui, ó. Ele pode ser todinho de cano de PVC, no caso essa foto que eu coloquei aqui, tem um caninho transparente aqui, mas não precisaria ser transparente aqui, tá? Ele pode ser, olha lá, tá vendo? Ele pode ser todinho de PVC marrom, esse PVC marrom ou aquele PVC branco, tá? Ele só precisa ser transparente aqui na ponta, aqui em cima dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa pontinha dele aqui tem que ser transparente, ó, aqui, ó. Olha lá. Tem que ser transparente essa pontinha dele. Na ponta aqui, ó, de baixo dele, eu tenho essa cápsula branca aqui, ó, que ela é uma cápsula porosa, tá? É uma cápsula porosa. E todo esse equipamento aqui, ele vai ser preenchido com água. Eu vou saturar ele com água aqui. E a água,
através dessa cápsula porosa aqui, essa água eu vou perder ela para o solo. Tá? Então, perdendo ela para o solo, aqui em cima eu tenho uma borrachinha que veda 100% desse equipamento. Então, vai gerar uma pressão aqui. Tá? Aí, gerando uma pressão aqui dentro desse dispositivo, eu vou vir aqui com um manômetro. Ó. No caso, esse aqui já tem um manômetro instalado aqui, mas eu prefiro dessa forma aqui. Ó. Eu venho aqui com o manômetro. Na ponta desse manômetro tem uma agulha instalada aqui. Ó. Eu venho aqui, penetro essa borrachinha aqui com a agulha e vai me dar uma leitura aqui de pressão, da pressão que está aqui dentro desse dispositivo. Aí, através dessa pressão, quando eu tenho leituras próximas aqui, ó, leituras altas, próximas aqui a 0,8 bar de pressão, indicam que eu tenho um baixo teor de água no solo. Então a umidade do meu solo está bem baixa, está seco. Meu solo está seco. Quando eu tenho leituras baixas, menores que 0,1 bar, indicam que o meu solo está próximo da saturação. Então meu solo está bem encharcado. Quando eu tenho leituras aí entre 0,3 e 0,75, indicam que o momento de iniciar a irrigação para a maioria das culturas. Então a maioria das culturas, quando eu tenho leitura aqui, ó, próximo entre esse valor aqui, já é a hora de iniciar a irrigar. E quando eu tenho leituras entre 0,1 e 0,3, indicam que eu tenho umidade próximo à capacidade de campo. O que é a capacidade de campo? Capacidade de campo é quando eu tenho o solo na condição de friabilidade. O que é essa friabilidade? É quando eu estou com a condição ideal de umidade no solo. Como que eu identifico isso? Simples. Método prático, simples de se identificar. Eu vou lá na minha área, pego uma porção de terra, faço uma bolinha na minha mão. Tenta moldar ela ali, faz uma bolinha na sua mão. E aí, a hora que eu apertar essa bolinha, apertar ela ali assim com a mão, ela tem que esfarelar. Ela esfarela ali todinha e não fica nenhum tipo de torrão na sua mão, nada ali. E tem que esfarelar assim, com uma certa facilidade. Tá? Então, se ela fazer esse efeito ali de esfarelar na sua mão, essa bolinha, quer dizer que eu estou com uma condição de umidade excelente. Uma condição muito boa de umidade, que é a condição que a gente tem que procurar sempre manter o nosso solo para trabalhar, para fazer preparo de solo, para fazer o plantio, todas as atividades aí no campo, ok? Aí eu deixei aqui uma tabelinha, ó. Eu tenho aqui diversas culturas: repolho, ervilha, milho verde, milho grão, cebola, batata, alface, tomate, pimentão, pimenta, feijão padrão, soja, melão, citros, uva, banana, melancia e maçã. E aqui na frente deles tem a condição aqui, ó, que é o momento de irrigação para a gente obter aí produtividade máxima. Então, eu segurando a leitura do meu tensiômetro sempre dentro dessa faixa aqui, ó, eu vou ter o que é a produtividade máxima das minhas culturas, ok? Onde eu tenho que instalar os meus tensiômetros? Quando é cultivo em linha, ou seja, quando é semeadura, quando eu fiz semeadura, tá? Milho, soja. Instalar entre as plantas, né, instalar o meu tensiômetro entre as plantas na linha de plantio, tá? Mas o que? Evitando o que? Depressões e elevações do terreno, para a gente não ter influência aí de diferença de umidade por ter posto uma depressão onde a água costuma se acumular e nem em elevações que é onde a água se perde mais facilmente. Para árvores, no caso de árvores, por exemplo, aí é eucalipto, tá? Eu tenho que instalar próximo à árvore, em torno ali de 50 a 80 centímetros do tronco da árvore, ok? Como que eu preparo, instalo e faço a manutenção do meu tensiômetro? Preparar para a instalação. Eu tenho que saturar aquela cápsula porosa lá, eu tenho que saturar ela por 24 horas. Então, por 24 horas eu vou lá,
saturando ela, colocando água, deixando ela saturada. E, no final disso, me certificar de ausência de ar na cápsula e no corpo do aparelho também, no vacômetro. Instalação. Eu faço um furo no solo com trado e coloco terra fina, umedecida, lá no fundo do buraco onde eu vou instalar esse tensiômetro. E a manutenção durante as operações, como que eu faço? Quando eu verifico que abaixou a coluna d'água dentro do tensiômetro, lembra lá que na parte de cima dele, eu falei que ali tem que ser transparente a parte de cima dele. Então, quando eu vejo que a água abaixou ali, daquela região, eu vou lá, arranco aquela tampinha de borracha, completo ele com água, fecho a tampinha e com uma seringa, com a agulha na ponta, eu vou lá, espeto a borrachinha e puxo todo o ar que tem lá dentro desse tensiômetro. Retiro todo o ar lá de dentro e deixo um vácuo lá dentro. Aí, ficando o vácuo, hora que começar o solo a pegar a água do tensiômetro novamente, eu vou ter vai gerar uma pressão ali dentro e aí eu peço e consigo fazer a leitura do tensiômetro. Quando eu devo irrigar? O propósito da irrigação, o que é? Abastecer as plantas de água à medida que elas necessitem, de modo a obter o que? Ótima produção em quantidade e qualidade. Nunca devo esquecer, gente, qualidade. Nunca devo esquecer de qualidade, tá? Não adianta nada eu produzir bastante sem qualidade nenhuma. A quantidade de água requerida por uma cultura e a resposta de cada cultura, a irrigação, varia. Varia em quê? Ao tipo de cultura que eu estou trabalhando, varia o tipo de solo e varia o estágio de crescimento que essa cultura minha que ela tá, e as condições climáticas da região. Então, a quantidade de água que uma planta precisa vai variar conforme a esses parâmetros aqui, ó. Tipo de cultura, tipo de solo, o estágio de crescimento e a condição climática da região. E condição climática não só pensando na chuva, pensando na umidade do ar também, porque quando eu tenho uma região com umidade do ar baixa, a evapotranspiração da planta aumenta. Então, vai aumentar aí quanto de água que a planta está perdendo para o ar. Então, a partir disso, é impossível eu determinar o turno de rega fixo para cada cultura. Se eu tenho milho plantado aqui na região de São José do Rio Preto e eu tenho um turno de rega aqui estabelecido para essa cultura minha de milho aqui. Agora eu vou plantar milho lá em Goiás. Eu levo o turno de rega que eu uso aqui em Rio Preto, eu levo lá para Goiás. Não dá. Não dá porque aqui eu tenho um tipo de clima, um tipo de solo. Lá é outro clima e talvez outro tipo de solo. Então, não dá para me determinar um turno de rega fixo para o milho. Condições que tendem a requerer irrigações frequentes. Pensando na planta, raízes rasas, esparsas e de crescimento lento. O maior desenvolvimento vegetativo ocorre durante as estações sem chuva ou em períodos de alta demanda evapotranspiramétrica. Parte ou órgão da planta são colhidos sob forma de peso fresco. No caso aqui, alface, repolho, couve, então são colhidos e vendido fresco. Então, essas condições aqui na planta requerem irrigações mais frequentes. Pensando agora no solo. Um solo raso ou mal estruturado, impedindo o crescimento das raízes. Infiltração e drenagem lenta e solo com baixa aeração. Solos salinos ou água para irrigação com altos teores de sais. O que acontece? Se eu tenho um solo salino ou uma água com alto teor de sais, o que vai acontecer? A planta vai perder água para o solo para tentar dissolver os sais que estão presentes no solo. Então, eu vou precisar irrigar com mais frequência, porque a minha planta está perdendo água
para dissolver o sal da água ou o sal que está presente no solo. Fertilidade e nutrientes concentrados na superfície do solo. Por que eu vou ter que irrigar aqui? Para tentar levar esses nutrientes que estão na superfície, tentar fazer com que eles lixiviem no solo para regiões mais profundas do solo, para aumentar a profundidade com que eu vou encontrar os nutrientes. Agora pensando no clima. Alta demanda de evaporação. Ausência de chuva durante o período de crescimento. Clima árido, tá? Então aqui são condições, que eu vou ter uma irrigação com mais frequência. Pensando agora no manejo, o plantio no início da estação seca. Não teve como eu evitar, tive que plantar no início da estação seca. Então, eu vou ter que irrigar com mais frequência. O valor de mercado, quando eu quero pegar aí tentar colher fora de época, para tentar pegar um valor melhor na minha produção, tá? Então, trabalhando com a irrigação aí, eu consigo tirar produção fora de época, por exemplo, com laranja. Com laranja, se você trabalhar com a irrigação, você consegue tirar laranja fora de época, consegue pegar um valor melhor. E quando eu desejo máxima produção. Agora, pensando o quê? Em condições que tendem a requerer irrigações não frequentes. Pensando na planta. Quando eu tenho plantas com raízes profundas, densas e de crescimento rápido. O maior desenvolvimento vegetativo ocorre durante a estação chuvosa ou em períodos de baixa demanda evapotranspirométrica. Quando eu vou colher grão seco, vou colher milho para grão seco, não vou colher milho verde, então não preciso irrigar com tanta frequência. Pensando agora no solo. Quando o solo é profundo e de boa estrutura, ele tem boa infiltração, boa drenagem e é um solo de boa aeração. Grande parte da água disponível é mantida sob baixa tensão, que faz com que as plantas absorvam com mais facilidade. Quando eu tenho solo que não é salino, então eu não vou perder a água da planta para o solo para tentar dissolver os sais que estão presentes no solo. Meu solo não é salino. E quando o lençol freático é pouco profundo. Então o lençol freático pouco profundo, se eu tenho plantas ali com raízes profundas, né, então se ele é pouco profundo, então a planta vai ter ali ela vai conseguir uma umidade maior quando a raiz da planta é mais profunda. Clima. Pensando no clima. Baixa demanda de evaporação. A chuva durante o período de crescimento. O meu clima é mais úmido, então a evapotranspiração da minha planta está menor. Pensando agora no manejo. O plantio, eu fiz o plantio no início da estação chuvosa. E o valor de mercado é determinado pelo peso seco. Então, não vai influenciar. Eu não vou precisar ficar irrigando para manter a minha cultura ainda verde. Eu vou vender seco. Então não tem problema, não vou precisar irrigar, tá? Bom, gente, era isso aí que eu tinha para passar para vocês aí hoje, tá? Eu quero deixar o meu muito obrigado aí a todos vocês. Deixo aqui, o meu contato de e-mail e o meu telefone aqui para quem quiser precisar de alguma ajuda, precisar de alguma orientação ou esclarecer alguma dúvida que ficou aí na palestra. Eu sei que o tempo aí é meio curto. Esse é um assunto que eu poderia me estender bastante, né? Mas aí o nosso tempo aí é curto, tá? Então, deixo aí meu muito obrigado a todos vocês pela atenção de todos. Deixo novamente o agradecimento à Associação de Engenheiros Agrônomos aí pelo convite a estar participando aí como palestrante nesse ciclo de palestras online. A nossa condição agora atual, né, pede que seja tudo online, né, infelizmente, mas vamos torcer aí que tudo vai voltar ao normal, vai tudo ficar bem. Então, gente, um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.